Mas antes de eu dizer alguma coisa, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não é fácil, tem culto que a gente vai pregar, um culto público. É uma bênção, né? Deus amou de tal maneira e vai por ali acima. Vai por ali e tudo dá certo. Mas quando se trata de um culto de oração, aí nós temos que trazer uma palavra de oração que venha edificar, venha abrir as nossas mentes sobre a oração. Capítulo 3 do apóstolo de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida dos irmãos e nós vamos ler nesta noite. Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós temos essa palavra aqui, uma palavra muito conhecida. E quando se trata de oração, se espera uma resposta. Ninguém vai orar sem esperar a resposta. Ou ninguém vai orar sem nenhuma necessidade. Quando nós dobramos nosso joelho, é porque algo em nós precisamos fazer. Precisamos receber, não é verdade? A Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que bate, se abre. Quem busca, pede. Quem pede, busca. Quem pede, recebe. E ninguém há vazio se for pedir para o Senhor. Não é verdade? Nós temos uma passagem na Bíblia sobre o juiz Eunuco. Uma mulher todos os dias pedia alguma coisa para ele. E ele que foi se enfadando com aquilo, disse: olha, eu vou fazer o que essa mulher quer para me deixar em paz, para me deixar livre. Mas ele foi convencido pela persistência da mulher, não é verdade? E graças a Deus, nós, às vezes, vamos uma vez diante de Deus, batemos, não recebemos, porque às vezes nós queremos que seja na hora, não é verdade? Às vezes tem filho que diz assim: mãe, eu quero agora, espera um pouquinho. A mãe vai fazer alguma coisa, espera um pouquinho, mas eu quero agora. Se você começar a insistir, você vai perder a oportunidade. Assim é nós diante de Deus. Mas aqui nós temos essa palavra, meus irmãos. Pedro e João subiram juntos. Isso aqui me chama a atenção. Pedro e João subiram juntos. A Bíblia diz que quando um concorda com o outro, Deus ouve aquela necessidade. Quando nós cumprimos, combinamos um com o outro, Deus nos atende. E aqui diz assim: ó, Pedro e João subiu juntos. Não ia um na frente, outro atrás, um para lá, outro para cá, eles andavam juntos. E diz a Bíblia que é bom andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Não é verdade? E assim nós vamos caminhando. Eu sempre digo, irmãos, existe um momento que eu não concordo. Tem muita gente se separando por aí. Se tiver alguém nessa noite aqui, me perdoa, mas não te separa mais. Não te separa mais.
Porque tem muita gente, meu irmão, que está se separando, gente velho, gente avô, que tem neto, fica se separando, deixando a pobre mulher doente às vezes em casa e ele sai sem rumo. Glória a Deus. Um dia uma pessoa disse para mim: eu não aguento mais a minha mulher, eu estou bom de ir embora. Eu disse: você vai para onde? Se com ela é ruim, sem ela é pior. Não é verdade? Então nós temos que sujeitar as nossas esposas, ficar até o dia que a morte nos separar. Eu digo aos irmãos que a minha esposa, quando Jesus levou, não é que eu dei graças a Deus, porque Jesus levou ela. Eu fiquei feliz porque esperei a morte nos separar. Havia algum problema? Houve algum problema, mas teve acerto. Teve acerto, na verdade. E assim nós estamos perante Deus. Aqui Pedro e João subiu junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Glória a Deus. Era uma necessidade, irmão. Desde o ventre da sua mãe já era coxo. Muita gente pensa que coxo, meus irmãos, alguém pensa assim: coxo, nós usávamos lá no engenho da farinha, lá no engenho da cana, para botar melado lá. Mas existe dentro da Bíblia essa palavra coxo, quer dizer paralítico, aleijado, não anda. E ele esperava uma hora que Deus olhasse para ele, para que viesse fazer um milagre na vida dele. Eu já ouvi gente dizer assim: nós não temos mais milagre. Nós não temos mais milagre. Lá na igreja de fulano de tal tem milagre, aqui não tem mais. Tem sim, tem, porque eu sou testemunho do milagre que eu recebi da parte de Deus. Glória a Deus. Quando eu fui acometido com câncer de próstata, eu não confiei muito no médico, eu confiei naquele lá. Eu comecei a orar a Deus e disse: Senhor, usa as mãos dos médicos para que venha fazer um tratamento que possa me liberar disso aqui. Glória a Deus. Levou uns tempinhos, não, levou. Mas enquanto o médico não disse que não tinha nada, eu não parei de orar. Eu fiquei continuando: Senhor, faz a tua obra completa, não deixa resto para trás. E graças a Deus, meus irmãos, já vai fazer 6 anos isso, e eu nunca mais senti coisa alguma de câncer na minha próstata. Graças a Deus, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Uma certa vez, meus irmãos, me deu uma crise em mim. A Sônia sabe bem disso aí, ela lembra dessa data, desse dia. Deu uma crise em mim depois do almoço, e eu morri. E não soube mais onde é que eu estava. Chamaram os bombeiros vieram, me tiraram lá do quarto, que eu não sei como é que eles tiraram de lá, e me levaram para o hospital. Eu fui me acordar lá no hospital e perguntei aonde que eu estava. Aí dali que foi feito um medicamento ali, me levaram para um centro de recuperação. Lá, aliás, centro de isolamento, porque era na época daquela doença que estava pegando em todo mundo aí. E eu estava lá, naquele quarto. A minha comida nem vinha no quarto, ela vinha numa prateleirinha fora assim da porta, não podia ir lá pegar aquela comida lá. Alguém tinha que trazer aquela sopinha, aquela coisinha dentro do quarto para mim. E eu lembro que eu estava orando a Deus. Um dia, aproximadamente 10 para 11 horas da manhã, eu escutei um coral de anjo cantando. Eu escutei um coral de anjo que vinha cantando, mas eu via o anjo. Eu via 2 filas de anjo, uma aqui e a outra aqui. E eles vinham cantando bem lindo. Então minha alma canta assim, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ela, eu olhei aquelas 2 filas de anjos, eu disse: Senhor, os anjos vieram me buscar, mas me segura mais um pouquinho, Senhor.
Me guarda, Senhor, eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Eles vieram até na porta do quarto. Aí encontraram um outro assim, saíram com a filha por dentro da cama. E saíram cantando, e eu olhando por trás deles, parece que eu estava vendo aqueles anjos mesmo. E eles foram. Quando eles encobriram lá no final do corredor, terminou a música. E eu comecei a chorar e a louvar a Deus pela obra que Deus tinha feito naquela tarde, naquela manhã. E eu comecei a me alegrar, meu irmão. Eu disse, agora eu sei que o Senhor veio me buscar, mas eu pedi mais um pouquinho de tempo para Ele. Glória a Deus. E Ele me deu, eu estou aqui nesta noite. Graças a Deus, meu irmão. Por isso eu glorifico a Deus. E diz aqui, ó. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola.